Like a Hellcat. Fala galera, você que está acompanhando o canal do Cocosseiro, nós estamos gravando uma série de vídeos sobre a disciplina Direito Constitucional, da parte que trata os direitos e garantias fundamentais. No último vídeo, que era o vídeo 5º, nós paramos no inciso 70. E agora nós vamos dar continuidade às nossas aulas e depois eu vou gravar um outro vídeo para vocês, para nós resolvermos as questões da FUMARC e você treinar um pouquinho. Então vamos aos slides? Vamos lá. No último vídeo, o último tema foi o inciso 70, que trata do mandado de segurança coletivo. E aí eu fiz esse resuminho, porque talvez tenha alguma coisa que a banca possa cobrar e que eu não tenho falado para vocês. Eu não vou falar sobre este resuminho, vocês deem uma olhadinha depois, é para facilitar no estudo de vocês. Próximo slide, inciso 71. Conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. O mandado de injunção é um remédio constitucional disponível para qualquer pessoa prejudicada pela falta de norma regulamentadora que venha inviabilizar o exercício de direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Essas normas que nós temos na Constituição, as normas de eficácia limitada, são normas que dependem de regulamentação para produzirem todos os efeitos. Há um caráter impositivo ao legislador de que essas normas elas sejam regulamentadas para que elas possam produzir todos os seus efeitos. Quando houver esse caráter impositivo, quando não for uma mera faculdade do legislador, caberá mandado de injunção caso essa norma não seja editada, não seja regulamentada. Mas quem pode impetrar mandado de injunção? Qualquer pessoa, seja pessoa física ou jurídica, que se veja impossibilitada de exercer algum direito constitucional por falta de norma regulamentadora. Qualquer pessoa física ou jurídica é legitimada a impetrar mandado de injunção. E mandado de injunção coletivo? Quais são os legitimados? Organização sindical, partido político com representação no Congresso Nacional, entidade de classe, associação legalmente constituída e em funcionamento há 1 ano, o Ministério Público e a Defensoria Pública. O mandado de injunção não é gratuito e é necessária a assistência advocatícia para o andamento do mandado de injunção. Ele somente repara a falta de regulamentação de direito que está previsto na Constituição Federal. Ele não repara falta de regulamentação previsto nas normas infraconstitucionais. Lembre-se também que não cabe mandado de injunção se não houver obrigatoriedade de regulamentação do direito constitucional. Se houver uma mera faculdade por parte do legislador para que ele edite essa norma, não caberá mandado de injunção. É necessário que haja um caráter impositivo da norma. Próximo slide. Aqui tem um resuminho para vocês destrincharem melhor o assunto. E vocês deem uma olhadinha que eu vou deixar disponível em anexo a este vídeo aqui. Casos em que não cabe mandado de injunção, se já houver norma regulamentadora, se faltar norma regulamentadora de direito infraconstitucional não caberá, é apenas normas constitucionais, normas de direito constitucional. Se faltar regulamentação de medida provisória ainda não convertida em lei pelo Congresso Nacional, não caberá. Se não houver obrigatoriedade de regulamentação, que eu disse para vocês, se houver mera faculdade para o legislador, não cabe mandado de injunção. Inciso 72. Conceder-se-á habeas data. Para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público. B.
para retificação de dados quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo. O habeas data, ele tem a finalidade, como remédio constitucional que é, de garantir acesso às informações relativas à pessoa que vai impetrar o habeas data, constante de registros ou bancos de dados de entidades governamentais, ou seja, a pessoa, relativa à pessoa do impetrante. Esses dados de entidades governamentais podem também ser dados de entidades que não são governamentais, que têm caráter público. E também para a retificação de dados, quando a pessoa não prefere fazer a retificação por processo sigiloso, judicial ou administrativo. Lembrando que são dados constantes de bancos de dados de caráter público, tá, gente? Não pode ser de caráter privado. Pode ser ajuizada por qualquer pessoa e não poderá ser usado para garantir acesso a informações de terceiros. O STF, ele considera uma exceção no qual eu posso impetrar habeas data para garantir acesso a informações de terceiro, no caso de cônjuge sobrevivente, na defesa do interesse do falecido. O habeas data, ele não pode ser usado para acesso a banco de dados de caráter privado. E o que é necessário para que eu possa impetrar o habeas data? Exige comprovação de que a autoridade negou a mim a garantir o acesso aos dados. É necessário que haja comprovação da negativa da autoridade administrativa de garantir o acesso aos dados. O habeas data também é uma ação gratuita. E, neste caso, é imprescindível a assistência advocatícia. Agora vamos falar sobre ação popular. Mais um resuminho, um esqueminha para facilitar para vocês. Aqui eu diferenciei habeas corpus e habeas data. Inciso 73. Qualquer cidadão é parte legítima para propor a ação popular que vise anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência. A ação popular, de que trata este inciso, é uma ação de natureza coletiva, que visa anular ato lesivo ao patrimônio público, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural. Só pode impetrar a ação popular o cidadão. O cidadão que é pessoa física no gozo de seus direitos civis e políticos. O STF considera que a lesividade ela decorre da ilegalidade, ou seja, esse ato lesivo de que trata o inciso é necessário de que haja uma lesividade e que essa lesividade seja decorrente de uma ilegalidade, de um desrespeito ao ordenamento jurídico, não sendo necessária a comprovação que houve dano. A improcedência da ação popular, ela não vai gerar para o autor, salvo comprovada má-fé, a obrigação de pagar as custas judiciais e o ônus da sucumbência. O que é o ônus da sucumbência? É o pagamento dos honorários advocatícios da outra parte. Lembrando da exceção, salvo comprovada má-fé. Inciso 74. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Aqui a Constituição tem o objetivo de garantir a todos o acesso à justiça. Assistência jurídica integral e gratuita só é devida aos pobres, ou seja, aqueles que comprovarem insuficiência de recursos. Inciso 75. O Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença. Há aqui a previsão da responsabilidade civil do Estado
quanto à condenação por erro judiciário ou a manutenção de uma pessoa presa por mais tempo, para que assegure os direitos do preso e também para que o Estado tenha sua responsabilidade objetiva sobre a condenação por erro judiciário ou caso uma pessoa fique presa por mais tempo do que o estipulado na sentença. Inciso 76. São gratuitos para os reconhecidamente pobres na forma da lei. A. O registro civil de nascimento. B. A certidão de óbito. Só os reconhecidamente pobres têm direito à gratuidade, mas aqui conforme a Constituição, né? O STF, ele julgou constitucional a gratuidade da certidão de civil de nascimento e de óbito a todos os cidadãos. Este direito, porém, ele não se estende à certidão de casamento. Inciso 77. São gratuitas as ações de habeas corpus e habeas data e, na forma da lei, os atos necessários ao exercício da cidadania. Isso aqui eu já falei para vocês nas aulas que tratam de habeas corpus e habeas data, mas relembrando, né, que essas ações que são gratuitas, né? E esses atos necessários à cidadania, que também são gratuitos, a lei que irá determinar quais atos são esses. Inciso 78. A todos no âmbito judicial e processo e os meios que garantam a celerização. As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. O inciso 78, ele trata do princípio da celeridade processual. Qual que é o objetivo? Garantir aos cidadãos o direito de verem julgados seus processos em um prazo razoável, tanto processos administrativos como processos judiciais. Vamos ler novamente o parágrafo 1º. As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata, o que quer dizer que as normas que definem direitos e garantias, não só essas do artigo 5º, como as outras que estão espalhadas pelo texto da Constituição Federal, elas devem ser interpretadas de modo a terem a maior garantia possível, mesmo quando ainda não regulamentadas pelo legislador. Parágrafo 2º. Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. Os direitos e garantias fundamentais têm um rol exemplificativo, ou seja, eles não se esgotam ali no artigo 5º da Constituição. Podem haver outros decorrentes dos princípios constitucionais ou da assinatura de tratados internacionais pela República Federativa do Brasil. Não é necessário que o direito fundamental seja constitucionalizado, ou seja, que ele esteja expresso na Constituição Federal. Ele pode estar, por exemplo, ele pode fazer parte de um tratado internacional que o Brasil faz parte. Vamos para o parágrafo 3º. Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos por 3/5 dos votos dos respectivos membros serão equivalentes às emendas constitucionais. Esses tratados aqui, que serão equivalentes às emendas constitucionais, são tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que são aprovados sob o rito próprio das emendas constitucionais. Qual que é o rito próprio das emendas constitucionais? 3/5 dos membros de cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos de votação. Os outros tratados que são aprovados, como são aprovados as leis, eles têm hierarquia supralegal. E os tratados aprovados de acordo com o rito das emendas, este que está expresso no parágrafo 3º, esses terão
Esses terão uma hierarquia abaixo da Constituição, ou seja, com força de emenda constitucional e acima das leis supralegais, ou seja, acima das leis que estão abaixo dos tratados. Parágrafo 4º. O Brasil se submete à jurisdição de Tribunal Penal Internacional, a cuja criação tenho manifestado adesão. O Tribunal Penal Internacional, ele constitui-se no primeiro tribunal de natureza permanente destinado a apurar a responsabilidade de indivíduos por crimes perpetrados contra os direitos humanos, concretizando o grande avanço no processo de internacionalização dos direitos humanos e de humanização do direito internacional. Bom, é isso, gente. Terminamos o artigo 5º da Constituição Federal dos Direitos e Garantias Fundamentais. E você gostou da videoaula? Se você gostou, curte o vídeo, inscreve-se no canal e acompanhe a outra série de vídeos que nós vamos dar continuidade. Eu pretendo gravar todos os vídeos com relação a esse concurso. O próximo tema que nós iremos tratar é dos direitos sociais, mas antes irei gravar um vídeo para nós resolvermos questões e treinar um pouquinho. Vamos estudar um pouco então para o concurso? Até mais, até o próximo vídeo.